Bom dia, eu sou o Chief Marcos Bonfim, é um prazer imenso voltar a falar com vocês e hoje nós vamos falar sobre um cara que é conhecidíssimo no mundo todo. Várias pessoas têm me pedido, fala aí sobre o governo atual, né? Porque você só fala lá do outro, do Rei das Joias e por aí vai. Mas olha, se inscreve no canal, participa, faça comentário, dá um like, dislike nunca e compartilha. Mas vamos lá. Esse aí é o cara, né? Conhecido como Lula, presidente Lula, conhecido no Brasil. Muitas pessoas ainda continuam com vários questionamentos, né, sobre o caráter dele. O presidente honesto, cristão, Deus acima de tudo. É um caráter inibado, né? Ele, os militares, demonstrando aí chegou ontem. Pera aí, gente. Ó que legal, ó. Não é legal? Ó, apagou, entendeu? Tá no ar. E eu vou modificar isso tudo. Em 2 meses eu tô mudando. E vai ter algumas mudanças. Tô tentando melhorar, viu? O negócio, luz e tal. Equipamento custa dinheiro, viu? Mas vocês merecem. Só por vocês me ouvir, vocês merecem muito. Mas, enfim. E várias pessoas têm me perguntado, fala sobre o governo atual, tarará. Eu vou falar um pouco sobre o governo atual. Mas antes de começar a falar diretamente, porque realmente eu tenho uma posição contra o Lula, principalmente quando se trata da Ucrânia. Quando se fala em Ucrânia, o posicionamento do Brasil realmente me revolta. E não vamos falar sobre isso. Mas eu estava vendo uma entrevista, uma pessoa e uma jornalista com tendência bolsonarista, né? E a pergunta como a gente está vendo atualmente agora, tudo o pessoal está trazendo, até espada de ouro está aparecendo por aí para justificar o crime. Engraçado que no Brasil, você, para justificar o crime do outro, você puxa o outro crime. Aí tá tudo legal, tá tudo resolvido, tá tudo meio, vamos que vamos. E a pessoa que estava sendo entrevistada disse assim, ela perguntou, mas o governo Lula foi um dos mais corruptos que o país já teve. O Lula foi um dos presidentes mais corruptos que o país já teve. Ele virou e disse assim, bom, se você falar sobre o governo Lula, eu concordo com você. Se você se referir especificamente ao presidente Lula, eu vou discordar de você. E ele trouxe um assunto. Por exemplo, o Lula foi julgado por um apartamento, um triplex, que nem no nome dele estava. Enquanto contrapartida, o Bolsonaro com 117 imóveis, 51 comprado com dinheiro cash, vivo. E ele trouxe isso. E a segunda que você precisa entender, quem estava governando com Lula é o Centrão. Como eles estão tentando, e nós vamos falar sobre isso também. E o Centrão, que o número 1 mais corrupto pego na época do Lula foi o PP, o partido do Lira. E o segundo mais corrupto partido, que foi pego também, é o PL, ao qual o presidente, do seu presidente, estava extremamente envolvido com a corrupção, que é o partido PL. Aí ela deu uma recuada e amansou. Isso me chamou muita atenção, que eu nunca tinha pensado dessa maneira e realmente me fez refletir melhor. Mas falando do Lula sobre o governo atual, eu até esse momento eu não tenho nada que criticar, porque ainda não teve nenhum escândalo de corrupção, ainda, né, porque o Centrão está querendo tomar conta. E uma coisa que nós brasileiros permitimos, que o legislativo venha a governar. Isso tem que acabar no país. Nós votamos no executivo para governar. O legislativo é para fazer leis e fiscalizar o governo. Mas não, eles querem governar. Se eles querem governar, se eles fazem parte do governo, você vai criticar só o presidente?
fica difícil, né? O exemplo que está acontecendo aí. Então vamos à pressão com tanta coisa para aprovar, para beneficiar o país, estão chantageando o Lula para cargos e ministérios. Se não der, nós não vamos aprovar. Em outras palavras, que se dane o povo brasileiro. O que é importante para o Legislativo, a quadrilha do Centrão, é ministério, poder, governar e cargos. Nós queremos o banco não sei o quê, queremos o banco econômico, Caixa Econômica, queremos ministério disso, ministério daquilo, e etc, etc. Ao qual a função deles é governar. O exemplo que eu não concordo, o presidente da Câmara é um senador. Ele tem que estar no Senado, ele foi eleito para estar no Senado. Não, aí coloca para ser presidente da Petrobras. E por aí vai. E por aí vai. Vários cargos hoje sendo ocupados. Por exemplo, esse capitão de Reed, que o bom policial tem que carregar 3 homicídios nas costas. Esse é o bom policial. Foi eleito deputado federal e está como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O povo elegeu ele para ser deputado. E isso é uma falta de respeito total com o voto do povo. Assim como Lula colocou lá o presidente da Petrobras, que é um senador, devia estar no Senado. E por aí vai. Então vamos falar sobre o Lula. Então até nesse momento, eu não tenho nada de criticar veementemente o Lula, que até agora não teve escândalo nenhum. Provavelmente nós vamos ter em breve. Com essa pressão do Centrão, e se o Lula não for muito forte e a Polícia Federal não estiver em cima, os promotores, a Procuradoria Geral não estiver em cima, vai acontecer muita corrupção. Haja vista que o Lira agora foi inocentado, o ministro o Gilmar Mendes, né, retirou as provas contra o Lira. Fica difícil de entender uma coisa dessa. Porque ele tem o foro privilegiado. Mas quando começou a investigação, eram pessoas que não tinham foro privilegiado. Na medida que ele foi envolvido, passou para a Suprema Corte. Isso tem que acabar no país. Isso tem que acabar no país. O foro privilegiado, ele deve ser focado dentro do plenário. E a liberdade de expressão dentro do plenário. O que é fora, ofensas, isso tudo é crime. Mas eles se baseiam na defesa do foro privilegiado. Vocês viram aí que essa louca aí da arma, que saiu correndo atrás fugiu o nome dela. Essa que é amiguinha do número 1 do Bolsonaro, agora deu as coisas. Isso é uma outra coisa que eu não consigo entender. Você já viu tanta gente envolvida em crimes seríssimos, todos ligados ao Bolsonaro, e não dilatam? Qual é o segredo? Vocês acham que vocês vão ficar impunes? Vocês acham que vocês não vão pegar a cadeia? Vocês vão ficar calados para proteger o líder da quadrilha? Eu sinceramente... Mas como no Brasil nós tivemos um governador que foi condenado a 400 anos e saiu com muito pouco tempo, essa é a esperança deles todos. A gente fica quieto aqui, haja visto o presidente do PL. Né? Ficou um pouquinho lá na cadeia, roubou milhões e milhões, está fora. Hoje é presidente de um partido. O nosso povo, nós brasileiros, somos muito sem vergonha. Somos muito sem vergonha. Aliás, isso é uma característica do povo brasileiro que nós temos que assumir. Que nós temos que... o governo é corrupto. É. O povo é corrupto. Não, eu não. Eu não votei no presidente nesse ou naquele. Peraí. Mas constantemente nós estamos votando, colocando de volta no poder os corruptos, aqueles que nós criticamos constantemente. Nós colocamos de volta. Então, você é corrupto. Porque quando a gente vota numa pessoa, é sua imagem e semelhança, uma maneira de você pensar e se identificar. E por aí vai. Lula. Eu queria fazer um questionamento seríssimo para o Lula. Vamos supor que a Amazônia invade a Amazônia. A Venezuela invada parte da Amazônia.
Lula, vai ter negociação? Ou nós vamos abrir guerra e colocar eles para fora do país? Ou vamos, aquilo que ele entrou, ele invadiu, vamos fazer uma rachadinha aqui, vou aprender com Eduardo Bolsonaro, vamos fazer aqui uma rachadinha, fica com a metade, deixa a outra metade, tá tudo resolvido. É isso que você propõe para a Ucrânia? É uma coisa de louco, eu não consigo entender isso. A Rússia, além de ser um partido comunista, está destruindo, invadindo, jogando bomba em hospital, escolas, orfanato, lugares de crianças, lugar de comida que pode alimentar o mundo, fazendo com que possa aumentar a inflação. Lula, você apoia isso? Isso eu não consigo entender, esse posicionamento do Lula. Eu não consigo entender. E o mais agravante, aquilo que nós chamamos de países aliados, na verdade nós somos aliados de nada. Ou só somos aliados quando nos interessa. Parece que é essa a posição nossa do Brasil. Não há fidelidade, nesse caso de extremismo, né? Quanto ao agronegócio, o posicionamento dele com a Europa, eu concordo com o Lula. Ele está confrontando a Europa. O negócio da Amazônia, eu tenho que aplaudir o Lula, ele está sendo forte, ele está confrontando o mundo em relação que a Amazônia precisa de dinheiro. Enquanto os países desenvolvidos destruíram as suas florestas e hoje são os países de potência, e agora querem o ar fresco. Tem que botar grana para que nós possamos manter o ar fresco. Vocês viram o que aconteceu lá no Havaí. Que desastre. Culpa nossa. É isso aí, gente. O comentário que eu tenho até agora contra o Lula é só esse. Eu fico indignado o posicionamento do Brasil em relação à Ucrânia. Isso não pode ter certeza disso. Quanto ao resto, eu até agora não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Provavelmente nós vamos ter em breve, que vocês estão vendo, o Congresso segurar as pautas para votar o que deve ser votado para o benefício do país. Os caras estão chantageando o governo federal para ministérios, cargos, etc. E nós permitimos isso. Nós não nos posicionamos. Nós estamos preocupados em defender Bolsonaro e atacar o governo atual, muitas das vezes sem fundamento. E muitas das vezes nós estamos vendo deputados e senadores que ganham uma fortuna nossa, pago por nós, para defender terroristas, defender Bolsonaro. E eu acho que foi ontem, na CNN eu estava vendo no debate, aquele cara, um deputado do Piauí, ele chega a dar nojo. Ele chega a dar nojo de tanta cinismo, de tanta mau caráter, sabe? E não buscar a justiça, e não buscar a verdade. Nós temos que buscar a justiça e a verdade para todos, independente se é Lula, se é Bolsonaro, se é Queiroz, não interessa quem. A verdade tem que prevalecer. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E eu já cansei de fazer vídeos sobre isso há anos. O que vocês estão passando agora, inclusive nós estamos passando aqui também nos Estados Unidos, já estou passando desde o governo Trump. Eu fiz muitos vídeos dizendo o quanto ele era canalha. Mas muitos. Está estourando as pipocas deles todos. Gabriel Monteiro levou 3 anos. Eu fui atacado, ofendido por atacar esse canalha, esse mentiroso de Gabriel Monteiro. Está na cadeia. Uma coisa você pode ter certeza, eu não desisto. Eu vou. Podem me atacar, podem me ofender, podem fazer o que vocês quiserem. Eu continuo na minha marcha. Não sou dono da verdade. Se você colocar argumentos, como eu vi logo no início aqui desse vídeo, a repórter entrevistando esse rapaz, me fez refletir. Coloquem coisas substanciais para que eu possa refletir e aprender, né? Quando, após esse vídeo, eu comecei a conversar com um amigo sobre o passado, e ele foi me
relembrando várias coisas que eu já não lembrava, mas eu não vivo no Brasil, mas lembro de muitas coisas. Mas ele foi me revivendo e falando sobre todos esses personagens, né, que apareceram. É isso aí, gente. É esse o meu posicionamento em relação. Quero deixar bem claro para vocês, cara. Olha, aqui nos Estados Unidos, eu já fui democrata, não sou mais. Já fui republicano. Aliás, eu comecei aqui como republicano, não sou mais. Por que eu não sou mais republicano? Porque quando eu descobri, eu vi que o presidente Bush fabricou uma guerra falsa, eu não tenho mais condições de aceitar de ser republicano. O meu candidato na época das eleições do Trump era um republicano, governador de Ohio. Não ganhou, perdeu para o Trump. Eu não tenho mais, eu consegui me liberar. Direita, esquerda, centro, etc. Eu procuro os meus candidatos com aqueles que me assemelham, aqueles que pensam como eu penso. É perfeito? Não, eu nunca fui perfeito. Não, esquece, se você acha que você vai achar um presidente perfeito, pode esquecer disso. Não existe isso no mundo, em lugar nenhum. Mas nós temos que buscar aprimorar, trazer quem possa realmente fazer a diferença e nós estarmos juntos fazendo a diferença. Não é passar a responsabilidade. A responsabilidade do Brasil é dos brasileiros. Dá para vocês entenderem isso? A responsabilidade do Brasil é dos brasileiros. E é isso aí. Que Deus possa abençoar vocês. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Ó, vai sair do ar. Ei, vai sair do ar. Esse cara é chato a beça. Se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.